Meus queridos irmãos, nós temos caminhado aqui nas parábolas de Jesus. Parábola é uma verdade, é uma história com E, mas que pode ser uma história com H. Você sabe a diferença da história, que é um fato que não significou, não aconteceu, mas pode ter e pode acontecer. Jesus usou muito essa metodologia de ensinar através de parábolas. Ele contou várias parábolas que eram fáceis de ser assimiladas pelas pessoas. E a parábola de hoje é a parábola dos maus lavradores. Eu tenho falado ultimamente as parábolas da última semana de Jesus. Essas parábolas foram proferidas a partir do Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é o domingo que antecede o dia da ressurreição. É o domingo da ressurreição. Ele não era chamado domingo, era o primeiro dia da semana. Na semana judaica, primeiro dia da semana. Então a semana judaica tinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto sábado. Era o sétimo dia. Então, a partir do primeiro domingo antes da ressurreição, Jesus contou uma série de parábolas que estão focalizando a sua volta. Que ele iria partir, mas ele voltaria. E esta é uma das parábolas que toca neste aspecto. Nós vamos orar mais uma vez. Nosso Pai querido, nós somos muito gratos a Ti por nos teres escolhido antes da fundação do mundo, para sermos Teus filhos e para vivermos para a Tua glória. É o Senhor que nos capacita a vivermos para glorificar o Teu nome. E é isso que nós queremos fazer, é nos envolver com aquilo que o Senhor mesmo está determinando, para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Fala conosco pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, edificando, salvando e alegrando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Lucas escreve após o incidente no templo, onde os líderes religiosos tentaram desacreditar Jesus. Esta frase aqui, ela é uma espécie de início para a gente entender essa parábola. Após os líderes colocarem Jesus em xeque, perguntando sobre matrimônio, quantas vezes o sujeito podia se casar e quando chegasse no céu, de quem que ele ia ser esposo. Ele casou 7 vezes e de quem é que ele era esposo. Aí botando Jesus como é que faria para pagar a César, dar a César o tributo de César, e eles foram apertando Jesus, e após isso Jesus conta esta parábola. A seguir Jesus, ele faz acho que a gente pode fazer todo mundo junto, não é? Mesmo mascarados, ler o texto. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo,
mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou outro servo, mas eles também a estes espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a estes, depois de o ferirem, expulsaram. Então, bem, aqui para, né? Até o versículo 12, ok. Essa parábola tem certas semelhanças com a que Lucas registra no capítulo 19, dos versos 11 a 27, que é chamada parábola das minas, que nós já analisamos anteriormente. De um nobre que foi a um país distante para receber um reino. No entanto, essa parábola aqui tem um significado mais profundo e importante para o objetivo de Jesus naquela hora. Antes de examiná-la, é bom notar que talvez mais do que outras parábolas, com exceção da parábola do semeador, essa se beneficia de um método de interpretação quase alegórico. Normalmente, buscaríamos extrair apenas um ou dois pontos de uma parábola, mas há ocasiões em que vários personagens e eventos dentro de uma narrativa deste gênero têm um significado simbólico muito abrangente, e isso acontece aqui. Essa parábola é das mais fáceis de entender e com certeza os contemporâneos compreenderam o ponto imediatamente. A imagem da vinha era comumente usada pelo povo do Antigo Testamento para referir a própria nação de Israel. Deus plantou a vinha, criando para si o povo da aliança, povo consagrado e santificado a Ele para seus propósitos. E então, essa parábola, Deus, obviamente, é aquele que plantou a vinha e a casa de Israel é a casa de Israel e a alugou aos viticultores, claramente se referindo aos líderes religiosos. Nós vemos que Israel é comparado a muitas vezes no Velho Testamento a vinha que Deus plantou. E agora aqui ele está mostrando que essa nação teve 3 servos que estiveram trabalhando com Israel. Possivelmente, a ideia esteja se referindo ao tempo dos juízes, ao tempo do reino e ao tempo do sinédrio. Os juízes, que é logo depois que o povo de Israel sai do Egito e começa o processo depois da morte de Josué, a ter um período que é chamado período dos juízes. Depois o povo queria ter reino como todos os outros povos, e o último dos juízes foi Samuel. Aí entra Saul como o primeiro rei e vai até o período babilônico. Aí passa um tempo, Israel volta e começa uma ideia sacerdotal. Já com Esdras começa aquilo até ser implantado o Sinédrio, que é um composto de líderes
religiosos, já mais misturado. Então, possivelmente aqui estão 3 períodos da história do povo de Israel. E finalmente vem o Filho. Jesus aqui está resumindo toda a história de Israel, onde geração após geração, o povo de Deus foi conduzido por líderes desonestos, falsos profetas e sacerdotes que não produziram o fruto que Deus havia exigido da nação, sua vinha pessoal. Aqui Jesus estava fazendo uma síntese. As pessoas da época não tiveram dúvida de compreender, principalmente os líderes compreenderam muito bem o que Jesus estava falando. E assim, de vez em quando, Deus enviava profetas para trazer mudança e arrependimento, para que o fruto fosse produzido exatamente como Deus pretendia. Mas em 3 épocas definidas, talvez na época dos juízes, do reino e sinédrio, os profetas foram desprezados e perseguidos. Sempre os profetas em todas as épocas, eles são apedrejados, são cerrados, são jogados nas covas dos leões, são profeta. Você nunca vai ver profeta em palácio. Eles estão sempre recebendo pancada. Por quê? Porque eles estão falando em nome do Senhor contra a teomania dos homens, dos governantes, daqueles que estão no poder, que têm a tendência de querer ser como Deus na governança do povo. Então os profetas sempre foram perseguidos. Quando você vai ver a descrição do livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai encontrar ali uma gama de gente que a Bíblia chama que o mundo não era digno de tê-los. Essa turma sofreu demais com as perseguições. Como hoje, se você for profeta, você vai ser perseguido. Porque a Bíblia diz que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. E muitas vezes a perseguição começa dentro da casa. São os próprios parentes. Muitas vezes é dentro da igreja. São os falsos irmãos, que são os perseguidores. Por fim, o dono da casa, né? Por fim, Jesus conta como o dono da vinha decidiu enviar o seu filho ao mundo. Teria ficado claro para qualquer pessoa que estivesse ali, que Jesus estava falando sobre si mesmo. Não tinha dúvida. Ele é o filho do dono da vinha. O filho que os viticultores planejaram matar para que a herança fosse deles somente. Diante da cultura hebraica da época e da palavra de Jesus, ninguém teria dúvida a quem ele estava se referindo. Vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 13. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado. Talvez o respeitem. O pai enviou seu filho amado com o pensamento expresso de que eles o respeitariam, embora, com toda clareza, por ser onisciente,
soubesse, é claro, que Cristo seria rejeitado. Observe que Cristo se distingue dos outros enviados. Os outros, eles eram servos. Ele é o Filho. Ele é o Filho, foi o que disse William MacDonald. Ele é o Filho. Isso aí, no seio daquela liderança, aquilo fervia. Então, olha, veio um servo, veio outro servo, veio outro servo. Cada servo desse foi perseguido. Mas agora, quando vem o Filho, eles mostram claramente. Deus enviou os seus servos aos viticultores para obter alguns frutos para ele. Estes servos eram os profetas de Deus, como Samuel, o último juiz, que também era profeta, Isaías, o profeta que, segundo a tradição, foi cerrado, e João Batista, o profeta que foi morto no tempo de Jesus, e que está aí as 3 épocas, juízes, reino e a época do sinédrio, da liderança religiosa, que com afinco procuraram chamar Israel à fé e ao arrependimento. Diz-nos o profeta Jeremias que eles andavam de noite e de madrugada clamando, mas o povo tapava os ouvidos e não queria ouvir os profetas. Essa surdez eletiva, ela acontece sempre na história do povo de Deus, e não só de Israel, mas da igreja também. Querem ouvir as coisas do seu agrado, a ponto do apóstolo Paulo dizer que eles têm comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, para ouvir o que os seus mestres que eles já elegeram, estes mestres que falam coisas agradáveis para eles pensar do jeito deles. Nós aqui terminamos. Contudo, esses governantes de Israel invariavelmente perseguiram os profetas e os mataram. Por isso, ele enviou o Filho. Vamos ler o versículo 14. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Olha só, vamos acabar com esse cara. Ele é o herdeiro e nós vamos acabar com ele. Fiel à sua história passada de perseguição, os viticultores decidiram se livrar do herdeiro também. Eles queriam direitos exclusivos como líderes e professores do povo, para que a herança seja nossa. Eles não entregariam sua posição à liderança de Jesus. Se eles o matassem, seu poder em Israel seria incontestável. Ou assim eles pensavam. Eu vou fazer aqui uma parêntese, que às vezes a gente encontra isso, inclusive na igreja atual, pessoas que fazem uma espécie de reino de liderança na igreja. O avô era pastor, o filho é pastor, o neto é pastor, e eles fazem um negócio como se a igreja fosse um clã. Fica um negócio tribal. Gera um poder que é de dominação.
Eu não estou dizendo que não pode acontecer isto. Pode acontecer. Mas você vai ver isso muitas vezes como um negócio de comando, de liderança, necessidade de poder, necessidade de ganho, de dinheiro. Não é necessidade de profecia. Não é necessidade de ser profeta, porque profeta não é bem visto. E nós vemos isto, aqueles que têm certo poder querer dominar os outros, querer passar por cima, violentando. Isso é muito comum, não só no povo de Israel, mas na história da igreja. E você pode reparar qualquer um dos ramos, seja o católico, seja o protestante, seja qualquer forma de igreja, tem essa tendência de poder. E o assunto é pertinente para nós em qualquer tempo. Uma das razões pelas quais Jesus provocou tanto ciúme e ódio entre os líderes judeus era a ameaça ao poder político deles. Estavam acostumados à adulação e respeito público, mas quando Jesus vem, sua justiça expõe a falta de justiça deles. E a sua verdade amplia a falsidade dessa gente pretensiosa. O parâmetro de Jesus é muito grande, a diferença é muito grande. E isto trazia um desconforto aos líderes daquela época. Quem pensa esse homem que é? Eles sempre ficaram implicados com Jesus. Estavam, em vez de se arrepender e cair aos pés de Jesus, aos seus pés, se inflaram e conspiraram para livrar-se dele. Então, Jesus dá um detalhe muito interessante aqui no versículo 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Presta atenção nesse detalhe. E lançando-o fora da vinha, o mataram. A vinha é Israel. Aqui tem uma coisinha muito interessante. Na parábola, Jesus diz que o expulsariam da vinha antes de matá-lo. Quem o matou não foram os líderes judeus em si. Quem matou foram os romanos. Aqui Jesus estava mostrando que ele não ia ser morto pelos líderes em si. Eles iam julgar e tudo, mas ia ser fora da cidade. Ia ser fora do perímetro da nacionalidade de Israel. Ele estava predizendo que ele não seria morto pela nação judaica, mas que o enviariam para fora do templo e da cidade, matando-o no Gólgota, para ser julgado e condenado pelos gentios. Aqui tem um detalhe que você vai perceber, ele disse assim, e vão lançar fora da vinha. Como eles tem todos os detalhes, ele já estava prevendo como é que seria. Nesse ponto, Jesus perguntou aos ouvintes judeus, o que o dono da vinha faria aos maus lavradores? Então os principais sacerdotes e os anciãos se condenaram, dizendo que o dono da vinha o matariam. Nós lemos esse registro em Mateus 21, 41. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados,
arredará a vinha a outros lavradores, que eles metam os frutos nos devidos tempos. Olha aqui, isso quem está respondendo aqui são os sacerdotes. Eles perceberam que Jesus estava falando. Jesus, quando fala na sua palavra, a gente tem que verificar se não é conosco que ele está falando. Se não é comigo que ele está falando. Porque a palavra de Deus tem que ser particularizada. Nós temos que receber aquela palavra para nós. Tem muitas vezes que a gente fala aí, por exemplo, em encontro de casais, que a gente está falando algumas coisas que são pertinentes ao casal, e um fica cutucando o outro. O marido cutuca a mulher cutuca o marido, como se diz assim, está falando para você. Está falando para você. Muitas vezes a pessoa diz assim, depois da pregação, diz assim, se fulano tivesse aqui, seria uma bênção essa pregação. Fulano não é para você, cara, é para você, é para mim. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Quando eu lanço daqui para lá, ela já cortou em mim aqui. Porque ela é de dois gumes. Quando eu faço aqui, pronunciando a palavra, ela já me cortou. Eu tenho que entender que a palavra de Deus é para mim. Não estou dando recado para ninguém. Ela está trabalhando comigo, ela está operando em mim. E ela está operando em quem ouve. Mas a gente sempre tem a tendência de dizer, olha, isso aqui não é comigo, é com outro. Não é com o outro, não é com você. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus, a qual está operando em vós os que credes. É isso que faz a diferença. E eles entenderam plenamente. O texto de Lucas, Jesus respondeu, olha aqui, a mesma coisa. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. Não é Covid, não. Isso significa que os judeus, ao rejeitarem Cristo, seriam destruídos e que Deus colocaria outros num lugar de privilégio. Os outros podem se referir à igreja ou ao Israel regenerado dos últimos dias. Mas os judeus recusaram, dizendo, certamente não. É muito importante entender que Jesus, quando amaldiçoou a figueira infrutífera, disse, nunca mais nasça fruto de ti. Israel perdeu a sua missão espiritual na morte de Jesus. Vocês se lembram que a figueira que Jesus amaldiçoou foi logo depois do domingo de Ramos. Ele vai andando de Jerusalém para Betânia, ele teve fome, ele foi naquela figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Os especialistas da região dizem que quando uma figueira tem folhas, ela tem o fruto. O fruto da figueira, na verdade, é a flor. Figueira não é fruto. Figo não é fruto, é uma flor. Se você abrir um figo, você vai ver lá aqueles negocinhos que são os pistilos de uma flor. Que é uma flor comestível, como couve-flor é uma flor. Aí Jesus chegou lá, não tinha, ele amaldiçoou, sabe por quê? Porque a figueira era mentirosa. Ela só tinha aparência. Ela não tinha realidade. E Jesus disse, nunca, jamais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E a figueira secou. Domingo passado, a outra vez quando eu falei aqui, eu disse o seguinte, Israel floresceu no ano de 1948, ele floresceu, mas ele nunca frutificou. E ele não vai frutificar. Ele perdeu a sua história de frutificação.
ele vai ter fruto na grande tribulação com 144 mil. Mas ele não tem mais a frutificação espiritual. Agora temos muitos israelitas que se converteram a Jesus, que são chamados de judeus messiânicos, mas eles são da igreja. Como na igreja primitiva tinha judeus e gentios. Na igreja moderna também tem os cristãos judeus, mas eles são cristãos. Porque quem está em Cristo é uma nova criação. E as divisões desapareceram. Só que o povo judeu, ele não vai frutificar. Não tem mais fruto. Ele perdeu a sua missão espiritual. Quando eles disseram que tal não aconteça, Jesus fitou-os e disse. Vamos ver Lucas capítulo 20, versículo 17. Mas Jesus fitando-os disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? O Senhor confirmou a predição do Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Os construtores judeus rejeitaram Cristo, a pedra. Eles não tinham lugar em seus planos para Jesus. Mas o Pai está determinado a dar um lugar de proeminência, fazendo dele a principal pedra angular, a pedra que é indispensável, e num lugar de maior honra. Lucas capítulo 20, verso 18, diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aqui, meus irmãos, nós temos as duas vindas do Senhor Jesus Cristo nesta pedra. Olha aqui, o texto diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Isso é a primeira vinda. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É a segunda vinda. Na primeira vinda, os judeus tropeçaram na pedra. Na segunda vinda, eles serão esmagados pela pedra. Serão feitos pó pela pedra. Seu primeiro advento é descrito como a pedra no chão. Os homens tropeçaram em sua humildade, na sua humilhação, e foram feitos em pedaços por rejeitá-lo. Na segunda parte do versículo, a pedra é vista caindo do céu e transformando os incrédulos em pó. Quando Jesus voltar, ele julgará e depois vai estabelecer um reino de ferro, com vara de ferro. Essa pedra angular foi uma pedra de tropeço para os judeus. Eles olharam para Jesus e o rejeitaram e tropeçaram nele, e sua queda foi um desastre, pois foram feitos em pedaços e se espalharam como brita. Este foi o destino de Jerusalém no ano 70. Todavia, há um julgamento final, mais sério, que acontecerá quando ele vier em sua glória. No ano 70, vocês sabem, o general Tito entrou em Jerusalém,
devastou a cidade, mais de 1 milhão de judeus foi morto, e aí se espalharam pelo mundo afora. E esse povo judeu, tanto os sefaradis como os askenazis, se espalharam para o norte da Europa e para o sul da Europa. Nós temos judeus que depois até vieram para o Brasil, na época da descoberta, que eram chamados de degredados, e que muita gente pensa que esses degredados eram criminosos. Não eram. Era um problema da Igreja Católica contra os judeus desde o tempo de Isabel de Castilha e de Afonso de Aragão. E muitos desses judeus formaram a cultura brasileira aqui. Nós temos o nome Brasil, isso é homenagem a um judeu, o senhor Brasirai, que vendia pau-ferro. Pau-ferro ou pau-brasil é pau de ferro como se fosse vermelho. É um nome judaico. Possivelmente, a gente fala aqui assim, a boca que usa, a terra de Ofir seja o Brasil. Em que os sidônios, os Tiro e Sidom, aquela turma dos fenícios que estiveram no Brasil no século X a.C., lá no meu velho Piauí tem uma cidade chamada Piracuruca, a região de Piripiri, Piracuruca, onde tem lá as marcas dos fenícios. Possivelmente o ouro do Brasil está aí rodando pelo mundo afora desde antânios, quem sabe. Mas o Brasil tem essa presença dos judeus que se espalharam pelo mundo afora. Hoje nós temos judeus misturados até nos chineses, tem judeus misturados na Etiópia, misturados por todo o mundo. Tem uma história longa que aqui não dá tempo a gente contar, como é que os ossos de Ezequiel viveram, como é que se sabe onde estão todas as tribos de Israel hoje, os descendentes. Mas esse julgamento final vai ser um julgamento muito duro, porque eles tiveram uma oração muito desastrosa, que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Que oração terrível, que palavra dura aquela palavra. É um povo muito querido por Deus, mas tem uma liderança, sempre essa turma que está lá por trás, é um povo perverso. Eu não vou tratar aqui sobre as questões do cruzamento hoje, porque não temos tempo, do cruzamento dos askenazis com a tribo dos Casares, que forma aquilo que Arthur Koestler chama a 13ª tribo de Israel. É de onde vem este poder mundial que construiu a cidade de Astana. Eu sei que tem muita gente que nunca nem ouviu falar disso. Quem já ouviu falar em Astana aqui? Quem já ouviu falar? Astana. 1, 2, 3. Nós temos aqui umas 80, 90 pessoas, 3 pessoas ouviram falar em Astana. Depois vocês vão lá no Google e procurem a cidade de Astana criada. Não vai procurar agora não, procura depois. A cidade de Astana, a capital do Cazaquistão, que é a cidade dos governantes mundial, de onde o nosso ouro está indo. Essa semana passada foi apreendido algumas toneladas de ouro na Amazônia.
E muita gente, a igreja está dormindo de touca. Se lembra das virgens, que todas elas dormiam? Tanto as prudentes como as tolas dormiam? Tem muita gente dormindo, mesmo prudente. Mesmo prudente, é preciso acordar. Em outras palavras, assim, qualquer que persistir em se opor a Cristo será pulverizado. Lucas 3,17 diz o seguinte: a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Você acha que Jesus está brincando aqui? Está usando figura de linguagem? Mas se Cristo o atingir em seu julgamento, a pessoa atingida virará pó. Depois você vai ler com mais cuidado o capítulo 2 de Daniel e você vai ver a história da estátua da cabeça aos pés. O que eu vou só fazer uma citação aqui. Em outras palavras, se as pessoas rejeitam a Cristo, não ele, mas elas serão as perdedoras, agora e especialmente no dia do julgamento final. Então, para mim e você, só resta uma opção: crer no Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo não é apenas o seu Salvador, mas também a própria salvação. Disse muito bem Matthew Henry no século XVII. Olha bem, meus irmãos, Cristo não vai perder nada. Nós temos, agora na época da política, nós temos alguns irmãos que estão fazendo campanha, e eles têm que fazer campanha. Eu não faço campanha de nenhuma pessoa aqui na igreja, mas vou votar em alguém, vou votar, e se me perguntar pessoalmente, eu digo a quem eu voto, mas aqui eu não digo, e eles têm que fazer as suas campanhas. E se ele não receber o voto, ele vai perder. Agora Jesus, não é porque ele está chamando assim, olha, vem aqui porque eu estou precisando de você, eu quero você. Não, é você e eu que precisamos dele. Deus não precisa de ninguém, mas nós precisamos dele. Para com essa bobagem, eu aceitei Jesus. Não, você o recebeu porque não tinha solução para você. Se eu tivesse numa igreja que cresce, ia dar um aleluia aqui do tamanho do céu. Mas esse povo aqui, ô povinho furrela. Gente. Ai. Ao terminar, quero apresentar uma profecia de Daniel, que define a pedra que caiu do céu, com estas palavras ditas ao rei Nabucodonosor da Babilônia, em Daniel 2, 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se ouviram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Oh, texto maravilhoso! Nabucodonosor teve um sonho: cabeça de ouro, peito de prata, barriga e aqui a pelvis de bronze, pernas
de ferro e barro no pé misturado. Não dormiu mais, o homem ficou apavorado, não sabia o que era aquilo, chamou todos os intérpretes, ninguém soube, aí lembraram de Daniel, e Daniel disse, eu também não vou poder saber, mas Deus pode. Orou, e o Senhor disse, olha, a cabeça é a Babilônia, o grande reino, ouro. A prata representa o governo que vem depois, Medo-Persa, por isso duas bandas, tá? Duas bandas, Medos e Persas. Depois aqui, o governo grego, Alexandre o Grande, as pernas e os pés, governo romano, ferro e barro, por mistura, por casamento, houve uma mistura. E a pedra cai onde? Cai nos pés. Onde foi que Cristo nasceu? No governo romano. Foi caído do céu. E depois ele vai dizer que quando ele vier, que ele vai cair, sabe? Porque o governo romano não acabou. Ele foi transferido. O governo romano não acabou no ano 476. Acabou um lado de poder que passou para a Igreja Católica. O outro lado ficou no Oriente. Depois não terminou porque há uma fusão entre os judeus e os árabes. Constantinopla continuou até o ano de 1918. Segunda Guerra Mundial. E começa a conciliação das nações, que é a Liga das Nações, e depois a ONU, depois o Estado de Israel. É aqui nesse momento que vai cair a pedra e esmagar, e depois o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra que sustenta a estrutura da igreja. Tornou-se a pedra de escândalo que faz tropeçar os religiosos ao rés do chão. E será a pedra que tornará em pó os governantes deste mundo quando descer do céu. O próprio Jesus é a pedra angular. Os construtores que o rejeitaram são os líderes religiosos de Israel, mas Deus o escolheu para ser a pedra angular do seu novo edifício, a sua igreja. Houve maus lavradores em Israel e há lavradores maus na igreja. Não brinque com este assunto. Nós temos que pedir ao Senhor que nos mantenha olhando firmemente para Ele, porque é só dele, por meio dele e para Ele que são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Amém? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.